eu percebi a diferença que tinha feito em minha vida. 10 anos atrás eu tive um sonho que até então parecia que nunca seria realidade hoje. No entanto, passei a acreditar que todos os meus fracassos e toda a minha frustração, na realidade, era apenas base para tudo que eu criei e o novo nível de trabalho que eu agora desfruto. É o momento de um novo despertar. A maioria de nós aceita uma vida que está abaixo do que somos capazes de alcançar. É absurdo e por algum motivo que não sabemos, não desfrutamos de nossa vida como merecemos. Há 30 anos atrás, isso para mim era um absurdo. Dentro de mim eu pensava que era impossível conseguir algo bom, porque eu nunca o havia conseguido. Sempre tinha falhado. Me sentia completamente frustrado, isolado, com raiva e excesso de peso, 17 quilos. Morava em um apartamento de 40 metros quadrados, mas havia algo que me fez sofrer o suficiente para ter o desejo de mudar. Na realidade, para ser feliz em nossa vida, devemos ter duas coisas. Primeiro, ter a impressão de crescer e melhorar. Se você não tiver a impressão de fazer isso, o dinheiro que você acumula não tem importância. As pessoas que te amam não têm importância. Seu conhecimento não é importante. Não importa seu número de títulos. Tudo que você tenha feito na vida não conta. Pense em John Belushi ou Elvis Presley. Pense em todas as pessoas que atingiu todos os seus objetivos em vida e que continua a se perguntar: isso é tudo o que existe? O segredo da vida é continuar tendo a realização pessoal. A única maneira de ser competitivo nos negócios, a única maneira de se sentir realizado e melhorar constantemente sua própria vida, de forma contínua e mensurável. Se você tem a sensação de que você está se realizando e está ajudando os outros a se realizar, então você vai se sentir incrivelmente feliz. Eu acho que a maioria das pessoas não se sentem totalmente realizadas. Percebi que muitos adaptam seus sonhos e sua vida cotidiana, redimensionando suas ambições. Quando a maioria das pessoas pretendem seguir um objetivo ou um sonho, e eles não resolvem rapidamente, começam a acreditar que não precisam pensar tão grande, que não precisam sonhar tão grande, que tudo é sua culpa e não são realmente capazes. Estas pessoas dizem a si mesmos porque querem evitar decepções. Não queremos nos sentir desapontados ou frustrados. Se você não desenvolver a consciência madura do seu potencial, você nunca será capaz de realizar o que você realmente quer. Você não alcançará 1% do que sonha. Você não vai perseverar porque você vai ter medo de não conseguir. Eu sempre compreendi a importância da confiança. Teve momentos em que eu entrava em um ambiente e a atenção das pessoas se voltavam para mim. Isso acontecia não porque eu era arrogante ou orgulhoso, e sim porque eu era uma pessoa com confiança. Lembre-se de que uma pessoa confiante sempre influencia os outros e não é influenciado. Eu não nasci com a confiança, mas com o tempo eu aprendi a consegui-la. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo para se tornar confiante. Eu era pobre. A única coisa que eu tinha que fazer era mudar minha mentalidade e começar a fazer coisas para poder me superar. Nada vai chegar até você magicamente. Tudo requer um grande esforço e perseverança para alcançar a abundância. Todo o meu corpo e minha mente devem ser sincronizados para funcionar diariamente até que eu consiga tudo o que eu sempre quis. Agora imagine o que você pode alcançar se realmente se concentrar por um ano. Passei a ganhar de 38 mil a 1 milhão em apenas um ano. As pessoas de sucesso não deixam suas falhas os vencer. Deve dominar o dinheiro para que não seja um problema em sua vida. Você pode fazer, dar e compartilhar tudo o que você quer e não sofrer por isso. Eu não digo para as pessoas acreditar espiritualmente, mas eu acredito que, em última análise, o que você acredita deve te ajudar e te levar a crescer. Se você compartilha o que tem, se sente 10 vezes mais vivo. Eu acho que se alguém deseja comemorar e dar, isso é um estado espiritual que você deve aprender a dominar. É claro que os negócios importam, mas há outras áreas da vida que importam mais. É importante saber onde gastamos nosso tempo, porque as pessoas que vivem sem priorizar seu tempo não estão em forma e não são saudáveis. Também não estão em um relacionamento que os fazem se sentir bem. Eu não sou um tolo, eu não sou negativo.
Eu sei a verdade, a pessoa que não prioriza seu tempo não tem sucesso e não ganha o que quer. Nós devemos nos atentar à arte da conformidade. Se você quiser uma vida extraordinária, que você não pode alcançar, você tem que cumprir essa arte. Mas é uma arte, não uma ciência. Uma ciência para ganhar dinheiro. Você pode ter qualquer idade, qualquer cor, qualquer gênero. Se você fizer isso, você terá abundância e também muito dinheiro. Depois disso, você sempre terá tudo o que quiser. Todo mundo é bioquimicamente diferente, mas você e eu sabemos que existem leis, regras fundamentais, uma ciência do corpo. Se você violar essa ciência, você terá doenças e pouca energia. Mas se você a compreender, terá uma grande quantidade de energia. A maioria das pessoas acreditam que se conseguirem algo é porque eles estão se moldando em outra pessoa. Isso até pode funcionar para conseguir algo, mas não para preenchê-lo completamente. Quantas pessoas você conhece que conseguiu o que queria e pensou que não estava satisfeito? É isso que eu sempre digo às pessoas, o sucesso não é um complemento, é uma falha. Mas falhar não é algo necessariamente ruim. Se você falhar, você é um vencedor. Então você não falhou porque no processo de falhar aprendeu alguma coisa. Mas se você tiver sucesso e não estiver feliz, aí sim você tem um problema. A maior habilidade é ter uma vida extraordinária. Isso é uma arte, não uma ciência. Eu acho que fazer dinheiro é uma ciência. Não importa quem é você. Se fizer certas coisas mais do que qualquer outra, você só terá estresse financeiro. Mas há uma ciência chamada de ciência do corpo, que te ajuda a se sentir diferente. Você tem que parar de se concentrar apenas em números, porque se fizer isso, não vai conseguir se trabalhar. Na ciência do seu corpo, você terá toneladas de energia. Se você romper com essa energia, você vai pagar o preço. Mas a realização também é uma arte. Se realizar é algo diferente que ninguém vai te ensinar. Encontrar sucesso sem satisfação é um fracasso total. Já recebi ligações telefônicas de milionários, políticos, pessoas de negócios e até de ganhadores do Oscar, que estão deprimidos porque eles não sabem o que fazer. Porque eles conseguiram suas conquistas, mas não sabem que significado tinha essa conquista ou suas próprias vidas. É o que eu digo, não importa o que aconteça na vida. Você deve encontrar um bom estado e viver nele para ser completamente feliz e agradecido. Você pode ser generoso, ser curioso, ser divertido. Não se limite a apenas um estado. Mas esses estados são diferentes de sofrer. A maioria sofre. E o sofrimento que eu tenho visto em minhas viagens são de pessoas que conheci. Pessoas como presidentes de grandes empresas ou indivíduos que tenham estado na cadeia. Eu acredito que essas pessoas são obcecadas com algo que tem a ver com eles mesmos. Você só pode sofrer se você se concentrar apenas em si mesmo. Eu tenho um simples objetivo, que é ajudar as pessoas a tomarem uma boa decisão. Não sabemos o que vai acontecer. Você pode se divorciar, mesmo que você não acredite. Alguém da sua família pode ter câncer, pode pegar fogo na sua casa ou passar um tornado sobre ela ou qualquer outra coisa ruim no mesmo dia. Não podemos controlar essas coisas. Eu não gostaria que acontecesse com você o que não gostaria que acontecesse com alguém que amo. Mas essas coisas acontecem. Pense positivo. Mas se algo ruim acontecer em algum momento da sua vida, tome a decisão de estar em um estado onde você possa apreciar a beleza do que a vida te traz. Todo mundo sofre às vezes, mas nós sofremos quando não pensamos sobre o que somos, sobre o que estamos fazendo ou o que deveríamos estar fazendo ou não, ou o que as pessoas vão pensar ou dizer sobre nós. Mas não podemos controlar isso. Não devemos nos importar tanto com o que as pessoas acham, elas sempre darão suas opiniões. Até porque as pessoas são em geral injustas quando dão sua opinião. Quando forem te avaliar, dificilmente vão te fazer avaliações doces de ouvir, mesmo que você tenha feito um ótimo trabalho. Você nunca sabe quando algo ruim vai acontecer, então aproveite pelo menos a experiência e faça disso um momento de aprendizado. A primeira e mais difícil das coisas a serem feitas é aprender a tomar a decisão. Para viver em um bom estado consciente, devemos aprender a identificar o sofrimento no momento que ele chega e também a como lidar com isso. Mas lembre-se que isso não significa que você não deve sentir raiva, dor ou qualquer coisa do tipo. O sofrimento sempre virá.
A mente humana sempre procura o que está errado. Quando entrevistei Warren Buffett para seu investimento mais importante, ele estava preocupado com todas as empresas que possuía. Quando ele perguntou por que eu geralmente não me preocupava, eu disse que tudo o que fiz em minha vida foi me desenvolver. Esse é o investimento mais importante. Essa habilidade e como persuadir, como falar com poder, como influenciar. Minhas ideias teriam morrido em meus lábios. Não poderia ter influenciado, mas aprendi isso em um pequeno curso, que é a coisa mais vital que fazemos. Há algo em nosso interior que quer melhorar as coisas, melhorar como pessoa, ser mais, fazer mais, criar mais, dar mais. Mas como você sabe, isso geralmente não funciona para nós porque queremos o que achamos que nos fará feliz. Não devemos apenas crescer, mas também devemos contribuir. Assim como quando você deseja um belo corpo, mas não quer se exercitar para obter. Temos que entender que o processo é igual à felicidade. Se você sabe que o que você quer e que seu progresso seja constante, então você vai chegar onde realmente quer estar, onde sua paixão vai te dar o que você quer. Apenas lembre-se de ter uma visão convincente. O que você realmente quer? O que te anima? Você precisa ser específico. E o mais importante, para fluir sua energia, você precisa de fortes razões para continuar avançando em uma situação difícil. Você precisa de um propósito que te impulsiona. Você precisa de um plano de ação. Mapear uma lista de ações para ajudá-lo a preencher a lacuna de onde você é e onde você quer estar. Você precisa obter pelo menos 20% de seu progresso e finalmente dar um passo à frente. O que você vai se tornar? O que você vai fazer? O que você vai experimentar? O que você quer contribuir para dar e dominar? Qual será seu caminho? São as respostas disso que definirá seu sucesso. Não basta apenas assistir esse vídeo. Você tem que fazer algo a respeito do que quer. Busque algo que lhe dê um impulso inicial. Você tem que crescer ou morrer por dentro. Você tem que compartilhar ou você não vai encontrar nenhum sentido. A vida nem sempre é feliz, mas pode ser significativa. E se assim for, a vida será satisfatória de se viver. Todos nós tomamos decisões a cada momento na vida. E para você que ouve e observa, há duas decisões que deve tomar agora. O problema é que pegamos essas decisões de forma inconsciente. A primeira é no que você se concentra, porque você sente e se conecta com tudo aquilo que concentra. Mesmo que não seja verdade, se você acredita que estamos no fim do mundo e se concentra nisso para assistir esse tipo de notícia, cada vez mais você vai crer nisso e talvez o mundo realmente acabe para você. Você deve assumir o controle de sua concentração, do seu foco. A maioria das pessoas são apenas os clientes e espectadores de sua vida com poucas considerações. Estão presas a dezenas de padrões de foco, mas não focam no essencial. Não se concentrar naquilo que te afeta é fazer disso um hábito. Eu quero que você que está assistindo este vídeo se pergunte: em qual desses dois padrões eu foco mais? Eu foco no que eu tenho ou no que me falta? Eu chamo isso de malícia de vencedores. Fiz palestras de 10, 20, 30 mil pessoas e eu faço essa pergunta a todos. Há um público que vem me ver, pessoas comprometidas com o desejo de crescer, mas não são felizes porque se concentram naquilo que lhes falta. Se você constantemente se concentrar no que te falta, você não será capaz de se manter feliz. E quando você não está feliz, a energia que o ajudaria a ir está esgotada para o próximo nível. Então, se você se concentrar no que você tem, você ficará mais satisfeito, você terá mais energia e você seguirá em frente. Mas a maioria dos realizadores interpretam de forma errada o que é bom. Aqui está outro padrão. Se concentrar naquilo que você não pode controlar. No meio das dificuldades, é mais fácil se concentrar no que você não pode ter controle. E isso te leva a pensar que está condicionado a não fazer nada sobre sua situação. Mas isso é uma mentira. Já falei que não podemos controlar o exterior, mas você pode controlar seu interior e assim influenciar o mundo exterior. Coisas acontecem, mas quando sua mente fica presa nesse hábito, você terá grandes problemas. Você já fez algo que antes parecia difícil ou impossível e agora faz parte da sua vida?
Se sim, você criou isso a partir de 3 maneiras. Número 1. Você decidiu que havia algo que você queria e desejou tanto que você ficou obcecado com isso. Pode ser um negócio, um automóvel, um relacionamento, uma transformação em seu corpo. Se houver algo que você imaginou e agora é real, é porque você não apenas imaginou. Você colocou tanta emoção que isso se transformou parte de sua vida. Uma vez foi um objetivo e agora está em sua vida. Uma vez pode ter sido só uma visão. Poderia parecer impossível em algum momento. Mas o segredo é começar com uma visão concreta do que você quer e focar nele continuamente. Aonde quer que o foco vá, a energia flui. As pessoas que alcançam o que desejam imaginam algo claramente. E então você começa a pensar em todas as razões do porquê deseja aquilo. Obter isso é uma ideia que deixa as pessoas animadas. Você deve dizer que quer aquilo e que em breve vai conquistar o que sonha. Quando você se concentra em algo continuamente, algo mágico acontece. Você tem novas perspectivas, ouve conversas e busca aprender com o ouvir. Você percebe algo que não teria notado. Se isso é poderoso, então por que não aproveitar esse poder para vencer na vida? A maioria das pessoas não conhece qual é o seu real potencial, independentemente do que você diz a elas. E isso afeta o tipo de ação que eles tomam, e também afeta seus resultados. Ironicamente, esse resultado reforça sua crença e sua crença afeta toda a sua vida. Mas o que acontecerá se você achar que há muito pouco potencial contra a ação? Você vai usar só um pouco do seu potencial e tomando poucas ações, você obterá resultados ruins. E quando você tem poucos resultados, é difícil acreditar. Essas pessoas começam a crer que tudo é uma perda de tempo, que mesmo se tentar não vai funcionar. Depois vai passar a usar ainda menos seu potencial, diminuindo cada vez mais sua ação e tendo cada vez mais piores resultados. Por fim, sua fé será mais e mais fraca. Mas se você colocar seu potencial em seus sonhos e o cultivar com sentimento, esteja certo que você vai alcançar o que sonha. Quando seguir esses passos, estará absolutamente certo que acontecerá tudo como pensou. Tenha fé que você vai encontrar seu caminho. Quando sentimos que estamos na direção certa, não podemos ignorar. Tem coisas que nascemos para viver. Escolha os bons caminhos que a vida lhe oferece. Podemos viver e alcançar o sucesso de diferentes maneiras e por diferentes razões. Mas em essência, todos podemos ter sucesso se estivermos em um estado de certeza. Mas não se limite a um caminho só. Se uma direção não funcionar, encontre outra maneira. Você vai notar que você aproveita mais potencial quando tem certeza do seu potencial. Você age, e ao agir, crescemos em algo que temos excelentes resultados. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio. Ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para as suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado uma aula completa, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender, ganhar dinheiro e viver uma vida de liberdade. Clique no link do primeiro comentário fixado e veja agora mesmo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. A maioria das pessoas começa seu histórico de dívidas com o cartão de crédito desde muito jovem, porque de acordo com a sabedoria popular, se você não se endividar, nunca receberá nada. Nesse vídeo vamos explicar detalhadamente como funcionam os créditos. Você vai aprender a como se beneficiar dos bancos e como você pode se alavancar financeiramente para prosperar. Tudo isso lhe será contado através de uma história. Então, aproveite os ensinamentos e assista ao vídeo até o final. Antes de darmos início ao vídeo,
lembre-se que sempre deixamos aqui no primeiro comentário fixado uma oportunidade única e exclusiva para você começar a fazer de 5 até 30 mil reais por mês, utilizando apenas seu celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro comentário fixado e confira agora mesmo. Se gostar do vídeo, curta, se inscreva e deixe seu comentário. Jaime era um garoto de 17 anos que tinha acabado de se formar no ensino médio e estava se preparando para entrar na universidade. Ele queria ser engenheiro eletrônico. Esse era um grande objetivo. Embora os pais de Jaime o incentivassem e o pressionassem a continuar estudando, eles não tinham dinheiro para sustentá-lo. E se Jaime quisesse ir para uma universidade particular, ele teria que trabalhar durante o dia e estudar à noite, e além de pagar sua mensalidade, teria que fazer um empréstimo. E é exatamente nesse ponto que esta história começa. Aos 17 anos, Jaime fez um empréstimo no valor de 40 mil dólares para pagar toda a sua graduação. Este empréstimo teve prestações mensais de 316 dólares, com uma taxa de juros suave de 5% ao ano, para ser quitado em 15 anos. Então Jaime começou a estudar imediatamente e sempre conciliava trabalho e estudos. Depois de um ano de trabalho, um banco local ofereceu para Jaime um cartão de crédito que havia sido criado especialmente para jovens estudantes. O cartão que Jaime recebeu tinha um limite de 3 mil dólares e ele poderia parcelar todas as compras em 24 meses, tendo uma taxa de juros especial de 25% ao ano. Este cartão lhe oferecia vales de desconto em lojas de marcas famosas. Diante disso, Jaime aceitou porque acreditava que seria algo bom para ele comprar alguns livros, roupas e para poder ir a festas sem ter que se preocupar com dinheiro. Então Jaime usou todo o limite do cartão de crédito e parcelou todas as compras em 24 meses, em prestações mensais de 160 dólares que seriam fáceis para ele pagar. 2 anos depois, Jaime conseguiu uma pequena promoção na empresa onde trabalhava, pois a empresa valorizava quem estudava e dava promoções como incentivo aos estudos. Após a promoção, ele decidiu que estava na hora de comprar um carro. Ele não tinha poupança para comprar um automóvel e então tentou um empréstimo, que lhe foi concedido para adquirir o bem de consumo que tanto queria. Ele conseguiu um empréstimo no valor de 10 mil dólares com prazo para pagamento de 5 anos e com uma taxa de juros anual de 15%. As prestações eram de 238 dólares por mês e ele pôde enfim comprar seu primeiro carro. E era o carro dos seus sonhos, e por isso ele estava muito feliz. Jaime, que na época estava namorando, resolveu que era o momento ideal para se casar, já que estava há mais de 2 anos namorando. Porém, Jaime e sua namorada queriam ter sua própria casa, e então eles decidiram fazer uma hipoteca. E o banco lhes concedeu um crédito para comprar um apartamento no valor de 100 mil dólares. O crédito seria pago em 30 anos com taxa de juros nominal de 7% e as parcelas seriam de 665 dólares por mês. Vamos analisar a situação financeira de Jaime, começando pelo cartão de crédito que ele começou com 1 e em pouco tempo já possuía mais de 3. Para simplificar a situação, vamos analisar cada um dos empréstimos que Jaime fez. O primeiro cartão tinha um limite de 3 mil dólares, que Jaime usou e fez compras parceladas em 24 meses, com uma taxa de juros anual de 25% e mensalidades de 160 dólares. Se somarmos as 24 parcelas de 160 dólares cada, temos um total de 3.843 dólares, dos quais 3.000 é o valor do empréstimo e 843 dólares são juros pagos ao longo de 2 anos. Se dividirmos os juros pagos sobre o valor do empréstimo, veremos que os juros são 28% do principal emprestado. Jaime pagou 28% a mais em todas as compras que fez com o primeiro cartão de crédito. Agora vamos analisar o empréstimo estudantil de 40 mil dólares, com prazo de 15 anos, com taxa de juros de 5% ao ano e com parcelas mensais de 316 dólares. Se somarmos todas as parcelas de 316 dólares por 180 meses, que é a duração total do crédito de 15 anos, isto é igual a 56.937 dólares,
dos quais 40 mil é o valor principal do empréstimo e 16.937 dólares são juros. Se dividirmos os juros pagos durante todo esse tempo sobre o valor emprestado que temos com os juros, são 42% do valor principal. Ou seja, Jaime pagou 42% a mais por seu empréstimo de estudo. Vamos agora ao empréstimo do carro. Ele emprestou 10 mil dólares por um prazo de 5 anos, com juro anual de 15%, e pagou parcelas de 238 dólares por mês. Se somarmos todas as parcelas desse empréstimo, ou seja, 238 dólares vezes 60, que são os meses equivalentes a 5 anos, isso é igual a 14.274 dólares, dos quais 10 mil é o valor do empréstimo e 4.274 dólares são juros pagos. Se dividirmos os juros pagos sobre o valor do empréstimo, poderemos afirmar que Jaime pagou 43% a mais pelo seu carro. E vamos terminar com o empréstimo da hipoteca. Este empréstimo, que foi feito de 100 mil dólares, com prazo de pagamento em 30 anos, com uma taxa de juros anual de 7% e parcelas mensais de 665 dólares. Se somarmos todas as parcelas pagas em 30 anos, isso será igual a 239.509 dólares, dos quais 100 mil será do valor inicial do empréstimo e 139.509 dólares será de juros. A taxa de juros sobre o valor do empréstimo é de 140%, ou seja, ao final do empréstimo, Jaime terá pago 140% a mais pelo apartamento que comprou no crédito. Vamos agora somar todos os juros que ele pagou ou irá pagar por estes 4 créditos ao longo da sua vida. Começando com 843 dólares do cartão de crédito, somado com mais 16.937 dólares para o crédito de estudo, mais 4.274 dólares para o empréstimo do carro e mais 139.509 dólares para o empréstimo hipotecário. No total, temos 161.563 dólares só para pagamento de juros sobre os 4 empréstimos. No geral, as pessoas nunca possuem apenas um cartão de crédito, sempre são 2 ou 3. O problema é que, além dos juros, as pessoas tendem a usá-lo novamente toda vez que acabam uma dívida. Então se torna um crédito rotativo. Dos 4 empréstimos que Jaime fez, o único que se investe em algo que gera renda é o empréstimo para a educação universitária, porque tanto a casa quanto o carro, e provavelmente todas as coisas compradas ou pagas com cartão de crédito, são apenas despesas, ou coisas que geram despesas repetidamente. Uma das universidades mais prestigiadas da América do Norte, há alguns anos realizou um estudo, segundo o qual pôde-se comprovar que, em média, a maioria das pessoas ganham cerca de 500 mil dólares ao longo da vida. 500 mil dólares é uma quantia que se administra. É uma quantia boa, o suficiente para tirar qualquer pessoa da pobreza. A grande questão é o que se faz com todo esse dinheiro. Onde o guarda? Com que se gasta? Onde se investe? O que acontece com essa fortuna, na verdade, é que muito desse dinheiro fica para trás ao longo da vida, sendo usado para pagar empréstimos e sendo usado, é claro, para pagar juros sobre esses empréstimos. A história de Jaime simplifica, por razões de tempo, como os empréstimos funcionam ao longo de nossas vidas, mas faltavam alguns detalhes. O primeiro deles é que a maioria dos empréstimos são usados para comprar coisas que não precisamos, mas pior ainda, a maioria dos empréstimos são usados para comprar coisas que geram despesas adicionais. É o que Robert Kiyosaki chama de dívida ruim. Em outras palavras, a dívida ruim se classifica em usar dívida para comprar coisas que, ao invés de renda, geram despesas. Então, neste caso, temos as despesas para o empréstimo e as despesas causadas pelo que acabamos de comprar. O segundo detalhe que devemos levar em conta é que no curto, médio ou longo prazo, a maioria das pessoas acabam usando mais empréstimos para pagar seus créditos atuais e para financiar a diferença entre receitas e despesas. Mas o que isso significa? Por exemplo, eu ganho 100 dólares e minhas despesas mensais são de 100 dólares. Mas além disso, eu quero comprar algo no valor de 20 dólares e faço um empréstimo nesse valor.
eu pago, por exemplo, uma parcela mensal de $5. Temos uma receita de $100, despesas de $100 e uma despesa adicional para a parcela desse empréstimo de $5. Eu tenho uma brecha entre receitas e despesas. É o que poderíamos chamar de déficit. No curto, no médio ou no longo prazo, esse déficit, essa diferença entre receitas e despesas, irão gerar um ciclo infinito de empréstimos. Um empréstimo acaba pagando por outro empréstimo, que por sua vez era para pagar um empréstimo antigo, que foi usado para pagar cartões de crédito e etc. No final, acabamos estrangulados por um excesso de crédito. Acabamos sendo escravos desses empréstimos. Um terceiro ponto que devemos ter em mente é que quando fazemos empréstimos, estamos o usando contra nós e não a nosso favor, e nem a favor do poder dos juros compostos. Aprender a dominar os juros compostos a nosso favor é uma das principais diferenças que existe entre pobreza e riqueza. Um quarto ponto que é muito importante é que se já temos empréstimos, já temos créditos em nosso nome. Por exemplo, esses créditos são de 20% ao ano. Se prepararmos uma renda que cubra esses empréstimos, esses 20% de juros não serão ganhos pelo banco, mas sim por nós mesmos. Basta fazer os cálculos que acabamos de fazer dos juros dos empréstimos de Jaime. Calcular os juros que poderíamos pagar ao longo de um empréstimo de cartão de crédito, seja para empréstimos de carro, hipotecários e para outros tipos, e adicionar o total desses juros que pagaremos ao longo dos anos, nos permite planejar nossos gastos e renda para que esses empréstimos não se tornem uma bola de neve. Quando nós preparamos empréstimos que faremos, esses juros não são ganhos pelo banco, mas nós mesmos os poupamos. Para isso, é claro, é necessário ter educação financeira. Este será um dinheiro adicional que teremos à nossa disposição para aproveitar as oportunidades de investir, para fazer negócios, para mudar a trajetória de nossas vidas. O que significa que preparar empréstimos é um dos melhores investimentos. O quinto ponto é muito determinante para o resto de nossas vidas. Devemos observar quando deixamos de ser levados por empréstimos, quando nos permitimos ser preenchidos com as coisas que podemos alcançar com eles. Citamos várias coisas neste vídeo que os cartões de crédito te permitem comprar, seja com crédito automático, crédito hipotecário, empréstimos para investimento e etc. Quando nos permitimos ser preenchidos com créditos, nos tornamos escravos do dinheiro, o que significa, em termos práticos, que por obrigação temos que pagar esses empréstimos para cumprir a responsabilidade, e isso pode afetar várias áreas de nossa vida. Ao fazer um empréstimo, as pessoas se privam de se arriscar, se sentem obrigadas a ficar em um emprego que odeiam, ficam de mãos atadas, sem mobilidade. Se não temos opções, não podemos jogar nossas melhores cartas. Ter crédito em excesso, ter empréstimos, geram muitos incômodos, além de todos os inconvenientes que acabei de mencionar. Isso tira das pessoas a liberdade, tira a possibilidade de tomar decisões, os impede de correr riscos, os impede de sair da zona de conforto. Lembre-se que quanto mais empréstimos você faz, mais pobre você fica. Qual é a raiz de todo o mal? O amor pelo dinheiro ou a ignorância sobre o dinheiro? O que você aprendeu na escola sobre o dinheiro? Você já se perguntou por que nossos sistemas escolares não ensinam praticamente nada sobre o dinheiro? Talvez a omissão da educação financeira nas escolas seja apenas um erro de nossos líderes, ou talvez seja parte de uma conspiração maior. Não importa se somos ricos ou pobres, se temos educação ou não, se somos crianças ou adultos, se somos empregados ou aposentados, absolutamente todo mundo usa dinheiro. Gostemos ou não, o dinheiro tem um impacto enorme em nossas vidas. Por isso, deixar a educação financeira de fora do sistema educacional é cruel e inconsciente. Existem dois conjuntos de regras em relação ao dinheiro, o antigo e o novo. Um é para pessoas comuns e o outro é para as pessoas ricas. Aqueles que estão mais preocupados com sua situação financeira atual são aqueles que foram governados pelas regras antigas. Se você quer se sentir mais seguro quanto ao futuro, você terá que conhecer estes 8 conjuntos de novas regras do dinheiro de acordo com Robert Kiyosaki. Neste vídeo você poderá conhecê-los e usá-los em seu benefício. Se não acordarmos e começarmos a assumir a responsabilidade por nossa própria educação financeira e passá-la para nossos filhos,
mais cedo ou mais tarde enfrentaremos uma catástrofe. Realmente existe uma conspiração? Por meio de sua pesquisa, Robert Kiyosaki se convenceu de que ela existiu e continuará a existir no presente e no futuro. Muitas conspirações dos ricos sempre surgem quando o dinheiro e o poder estão em risco. Assim como o dinheiro e o poder sempre tornará as pessoas corruptas. Então, voltando à questão, há uma conspiração? Robert Kiyosaki afirma que, de certa forma, sim. Mas a questão é o que você e eu vamos fazer a respeito. Independentemente de haver uma conspiração, são várias circunstâncias e eventos que têm um impacto profundo na vida. Vamos falar sobre educação financeira, porque muitas vezes não nos surpreendemos com a falta dela em nosso sistema educacional. Na melhor das hipóteses, as crianças são ensinadas a carregar um talão de cheques, especular na bolsa de valores, poupar títulos em bancos e investir em um plano de aposentadoria de longo prazo. Ou seja, as crianças só aprendem a dar seu dinheiro aos ricos que supostamente buscam seu bem-estar. Cada vez que, em nome da educação financeira, um professor conduz um consultor financeiro ou um banqueiro para a sala de aula, é como se ele realmente deixasse a raposa entrar no galinheiro. Com isso, não queremos dizer que banqueiros e consultores financeiros são pessoas más, não, mas sim que são agentes dos ricos e poderosos. Portanto, seu trabalho não é educar, mas recrutar futuros clientes. É por isso que pregam a doutrina de economizar dinheiro e investir em fundos de juros que atendem ao banco. Mas queremos reiterar que não tem nada de errado com isso. É um bom negócio para o banco, que usa uma estratégia semelhante à usada por recrutadores do Exército e da Marinha. Quando Robert Kiyosaki estava no colégio, viu essa estratégia de perto. Eles visitaram escolas vendendo aos alunos a gloriosa ideia de servir ao país. Uma das causas da crise financeira é que as pessoas não sabem distinguir entre um conselho financeiro positivo e um negativo, entre um consultor financeiro e um fraudador, ou entre um bom investimento e um mau investimento. A maioria vai à escola para conseguir um bom emprego, trabalhar arduamente, pagar impostos, comprar uma casa, economizar um pouco e dar o resto a um consultor financeiro enviado por um banco. Talvez a pergunta que você tem em mente é: e o que posso fazer a respeito? Como mencionamos antes, a boa notícia é que a conspiração dos ricos produziu dois conjuntos de regras em relação ao dinheiro, o antigo e o novo. Um conjunto é para os ricos e o outro para as pessoas comuns. E aqueles que estão mais preocupados com a atual crise financeira são aqueles que seguiram as regras antigas. Se você quer se sentir mais seguro sobre o futuro, você terá que conhecer um novo conjunto de regras e usá-las em seu benefício. Mas primeiro, vamos voltar e diferenciar a coisa mais importante. A velha regra economiza dinheiro. A nova regra economiza dinheiro para investir. Faça o dinheiro trabalhar para você. O economista de saúde da Universidade de Harvard, David Cutler, fala sobre a história das três Américas. Esses três grupos da América são os ricos, que podem facilmente pagar para os cuidados de saúde deles, os pobres, que podem ter acesso a programas públicos para cobrir custos de saúde, e a classe média, que está desaparecendo. Traduzindo, os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres, e a classe média está desaparecendo. Então a pergunta que fazemos sobre isso volta à tona. O que faremos a respeito? Você tem duas opções: ser mais rico ou ser definitivamente pobre. Robert Kiyosaki diz que seu pobre pai não era pobre por sua situação financeira. Era sua maneira de pensar que o impedia de entender como o dinheiro funcionava. Ele pensava que investir era arriscado e ele valorizava a segurança acima de tudo. Portanto, escolheu economizar seu dinheiro, trabalhar como um empregado e depender de sua pensão para sua aposentadoria. Quando isso não deu certo, procurou compensá-lo com investimentos muito arriscados, investimentos que não funcionaram. Sua falta de inteligência financeira e sua incapacidade de entender que as regras do dinheiro mudaram o deixaram sem dinheiro. Diante disso, lhe pergunto o seguinte:
Você quer ser como meu pai pobre ou como meu pai rico? Se você quer ser como meu pai pobre, é fácil. Você só precisa continuar fazendo cegamente o que sempre lhe disseram para fazer. Economizar dinheiro, conseguir um bom emprego, comprar uma casa e investir em um portfólio diversificado de títulos de ações e fundos mútuos. Investidores sem objetivos são perdedores, e é fácil ser um perdedor no mundo financeiro de hoje. Agora, se você quiser ser como o meu pai rico, terá que adotar uma nova mentalidade e muito trabalho. Este trabalho começa no aumento da sua educação financeira para entender como o dinheiro funciona e como fazer o dinheiro trabalhar para você. Existem muitas oportunidades de enriquecimento para aqueles que pensam como os ricos. Hoje é essencial que você seja financeiramente inteligente para que enquanto os outros fiquem pobres, você possa ficar mais rico. Você pode começar entendendo essas novas regras de dinheiro. Regra número 1. Dinheiro é conhecimento. Porque é o que você sabe e não o que você tem que o torna rico. Por exemplo, o conhecimento de Mark Zuckerberg em tecnologia da internet permitiu que ele construísse o Facebook. Ele também sabe como criar uma equipe e encontrar pessoas mais inteligentes do que ele para fazer o Facebook maior e melhor. Então nós o encorajamos a aumentar seu QI financeiro. Somente aumentando sua educação financeira você poderá encontrar as informações importantes e ter o conhecimento para agir sobre elas. Regra número 2. Aprender a usar a dívida. Os pobres e a classe média usam a dívida para geralmente comprar passivos como um carro ou férias. Os ricos usam a dívida boa para aumentar seu valor e investir em ativos de fluxo de caixa e também usar o dinheiro de outras pessoas, tanto do banco e de investidores. Regra número 3. Aprender a controlar o fluxo de caixa. Hoje muitas pessoas se encontram em problemas financeiros porque tem muito dinheiro saindo de seus bolsos e muito pouco dinheiro entrando em seus bolsos. No entanto, para ser financeiramente livre, você deve aprender a ter mais fluxo de caixa em seus bolsos. Regra número 4. Prepare-se para os tempos ruins e você só viverá os tempos bons. Construa uma casa financeira de tijolos para suportar os tempos difíceis. Sabendo como o dinheiro funciona e que sempre flui para novos lugares, você deve se educar continuamente sobre o que está acontecendo nos mercados. Regra número 5. A necessidade de velocidade. Na era da informação não importa o tamanho, é agilidade e velocidade que fazem tudo funcionar. É por isso que a Kodak faliu. Um líder no negócio de fotografia teve que pedir falência. E não foi porque eles perderam talento, mas sim porque o talento que eles queriam reter tinha falhado e eles não previram mudanças rapidamente. Regra número 6. Aprender a linguagem do dinheiro. O conhecimento começa com as palavras. Como o dinheiro é fruto do conhecimento, é deduzido que o conhecimento começa com palavras. As palavras são o combustível para o nosso cérebro e as palavras moldam a nossa realidade. Se você usar as palavras erradas, palavras pobres, você terá pensamentos ruins e uma vida pobre. Usar palavras pobres é o mesmo que usar gasolina ruim em um bom carro. Regra número 7. A vida é um esporte de equipe. Escolher sua equipe cuidadosamente, determinar os jogadores e para quem eles jogam, determina o seu sucesso. Se você quiser ter sucesso na vida, você precisa de especialistas ao seu lado. Especialistas a quem pode recorrer para obter algum conselho. A chave é escolher sabiamente. Seja exigente. Não se contente com pessoas que você não tem certeza se eles jogam no seu time ou em outros times. Porque no final a pessoa que escolhe o time com as melhores pessoas é quem alcança o sucesso. Regra número 8. Como o dinheiro está ganhando cada vez menos, aprenda a imprimir seu próprio dinheiro. Aprenda como você pode usar a educação financeira para imprimir legalmente seu próprio dinheiro. A forma de fazer isso é por meio de um termo financeiro conhecido como retorno do investimento em dinheiro, ROI. Quanto dinheiro você investe e em quanto tempo ele gera lucros? Então, o que você vai ser? Mais rico ou mais pobre? Governe sua vida de acordo com essas 8 novas regras do dinheiro e mais cedo ou mais tarde, a riqueza financeira chegará à sua porta. Deixe-a passar e aprenda todos os dias a mantê-la.
Jogue o jogo em seu favor. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante, sem se preocupar com o preço do cardápio. Ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book gratuito, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender. Clique no link do primeiro comentário fixado e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Somos todos gênios, mas se você julgar um peixe por sua habilidade de subir em uma árvore, ele viverá toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Albert Einstein. O mundo está cheio de pessoas que não estão satisfeitas com seus resultados e, no entanto, continuam fazendo e dizendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos e agindo da mesma maneira todos os dias. E mesmo que não mudem, se surpreendem por ter os mesmos efeitos negativos. Para Einstein, a loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar obter resultados diferentes. Isso nunca será possível. Seus pensamentos e sentimentos sobre você mesmo e sobre o que você pode e não pode fazer são a soma total que resulta da experiência e do condicionamento que você teve em sua vida. No desenvolvimento pessoal, existe um princípio ou lei exata que diz que cada pessoa está em um processo contínuo de crescimento na direção de seus pensamentos dominantes. O poder de acreditar em si mesmo. A lei da concentração diz que qualquer pensamento pelo qual você tenha obsessão torna-se sua realidade. Seja qual for seus pensamentos, se os pensas por muito tempo e com intensidade, eles acabarão se tornando parte de seus processos mentais. Basta exercer sua influência e poder em sua atitude